Então vamos falar hoje sobre o tema da aula, que são as praias arenosas e as dunas. Nós começamos a falar falamos a aula passada em praias e praias rochosas ou costões rochosos, e hoje nós vamos trabalhar com outro sistema de interface que também é praial, mas que agora a composição desse substrato, e aí vocês estão pensando em bentos que vivem, os animais que vivem, as plantas que vivem no substrato, então os fatores que vão ser determinantes, as adaptações dos animais, e os fatores determinantes para a distribuição desses animais também vão ser diferentes daqueles encontrados num costão. As praias arenosas, elas ocorrem primeiro em todas as latitudes, tipos de costas, climas e regimes de maré. E quando a gente pensa em praia, nós temos que pensar que nós estamos trabalhando agora com um substrato inconsolidado. Bom, isso vai dar toda a diferença quando a gente for falar e for comparar com os dados vistos na aula passada, né? Partindo dos fatores que vão ser determinantes dessa distribuição das comunidades do sistema. Então, as praias são encontradas em todas as latitudes, em todos os tipos de costas, em regiões temperadas, abrigadas, de surf, né? E ela tem sido utilizada pelas pessoas mais como sob o ponto de vista de recreação, de turismo, e não tanto, né, para estudo. Então, a praia foi e é conhecida pela maior parte das pessoas como uma atração de lazer, como um ponto turístico, lazer e descanso, né? Mas as praias podem apresentar uma produtividade muito grande, e isso está associado à exploração comercial de algumas espécies que vivem em praias, tanto de invertebrados quanto de peixes, né? Aqueles arrastos de praia que vocês já devem ter visto durante o curso, os arrastos de tarrafa. Então tem muitos peixes que são utilizados para alimentação do caiçara ou que são mesmo comercializados, que são pescados nesse ambiente de praia. Além disso, as praias são um ambiente considerado tampão. Por quê? Porque elas protegem a costa contra a energia do mar aberto. Então elas amortecem essa energia toda que vem do mar, né, através das ondas, e o impacto, então a costa recebe esse impacto e ele vai sendo diluído ao longo da extensão da praia. Bom, então, considerando todos esses fatores, né, esses preâmbulos, nessa aula nós vamos ver definição de praia de areia, o que é a praia de areia, quais são os limites da praia, os fatores abióticos que influenciam a distribuição das comunidades nessas praias, os tipos de praia e a fauna, principalmente ligada à adaptação que os animais adquiriram para viver nesse ambiente, a natureza da zonação, existe zonação numa praia de areia, a variação latitudinal das assembleias de organismos, o funcionamento do sistema de praias e, finalmente, as dunas costeiras, que é uma feição diferenciada em alguns locais, né, submetidos a determinadas condições oceanográficas que a gente vai ver que se formam nas praias, as dunas costeiras. Então, começando pela definição de praia. Praia é um termo, praia de areia. Então, daqui para frente, quando eu falar praia, vocês entendam praia de areia. Então, as praias têm sido definidas sobre vários aspectos, né, e por vários autores. Então, muitas vezes, vocês procurando na literatura, lendo aqui, lendo ali, vocês vão ver que os limites das praias, muitas vezes, são um pouco diferentes dependendo da consideração do autor. Então, segundo a definição desse autor aqui, Short, apresentada num trabalho em 1996, ele definiu praia como sendo um acúmulo de sedimento formado, primeiramente, por ondas e, secundariamente, por marés e topografia. Então, veja o que ele está relacionando na definição de praia. Uma conotação física, né? Então, é um espaço físico com acúmulo de sedimento, né, que é retrabalhado por ondas, por marés e com topografia também variada. Bom,
mediante essa grande definição, essa ampla definição, a gente pode ir nesse gráfico aqui e ver o que significa uma praia de areia. Como que ela pode ser considerada quanto às suas divisões, né? Então, ela tem um limite. É difícil a gente definir o limite de uma praia. É por isso que tem tantas definições de praia. Mas, nesse caso aqui, o limite externo, então o limite externo que eu digo em direção ao mar aberto, ele é considerado pela profundidade de fechamento da praia ou base modal da onda, ou seja, é o nível de base dos trens de onda. Então, é onde os trens de onda conseguem chegar. A partir daí, eles já vão diminuindo e vão tender a arrebentar. Então, esse nível de base seria ainda na plataforma continental, que é o que a gente chama de sublitoral, quando comparando com o costão rochoso, né? Então, nós temos aquelas condições de estar, durante a maré baixa, só ser descoberto nas marés mais baixas do ano. Normalmente, ele está coberto por uma camada pequena de água, né? Pouco espessa. E o nível interno, ou seja, em direção à costa, que é considerado pelo nível máximo da ação de ondas de tempestade, ou pelo início das dunas, caso a costa tenha duna. Então, na realidade, seria esse o limite físico em que os sedimentos iriam se acumular e a fauna teria para habitar ao longo de um tempo, né? Bom, além disso, então, existem nomes que são dados a esse conceito de praia. Então, se pode chamar de plataforma continental interna, essa zona que seria o sublitoral, a antepraia, que seria a zona submetida ao constante entrada e saída da onda, né, que é chamada também zona de arrebentação e surf. Eu já vou mostrar um esqueminha para vocês disso. E depois a face praial, que é a zona de espraiamento, que realmente aquilo que a gente vê seria correspondente ao quê? Ao médio litoral, né? E o pós-praia, que seria aquela zona mais alta do litoral, corresponderia ao supralitoral rochoso. Bom, então, com base nisso, isso é um esquema, como é que fica se a gente olhar para uma praia? Como que a gente vai identificar essas regiões? Não é fácil identificar a região numa praia de areia, mas, teoricamente, a grosso modo, a gente consegue ver zonas, se vocês perceberem aqui, ó, uma zona mais clara, né, tá um bege mais claro, um bege médio, passando por uma gradação um pouquinho mais escura e por um mais escuro ainda. Então, essa gradação de cor, na realidade, o que ela está refletindo? Ela está refletindo a capacidade do sedimento reter água. Então, é a retenção de água menor ou maior, né, aqui em direção à água, aqui em direção à costa, é que vai mudando a cor do sedimento. Então, a areia que a gente gosta de ficar tomando banho de sol é aquela areia sem água, é a areia seca que está aqui em cima, na zona mesmo de secagem, é onde não tem água, é o mais alto da praia, onde eventualmente aqueles borrifos de tempestade conseguem molhar, as ressacas conseguem chegar, né? Mas normalmente é uma zona seca, sem retenção de água. Depois a gente tem uma zona úmida de retenção de água, que é toda essa zona de espraiamento aqui, né? Então, essa zona úmida ainda pode ser distinguida numa zona mais alta, que fica mais seca mais tempo, uma zona intermediária que fica mais úmida mais tempo em relação à superior. E aqui a zona de espraiamento é que constantemente as ondas estão chegando e saindo daquela região. Então, a grosso modo, seria uma zona de médio litoral em que a gente consegue reconhecer uma zona mais úmida, mais inferior, uma zona de marés médias ao longo do dia, que é essa zona semiúmida, e uma zona que tende a ficar seca, ou que fica logo seca, retém pouca água, que ainda é úmida, ao longo do dia, então, ela tende a ser mais seca e mais superior, né? Seria, então, o limite com a zona totalmente seca. E aqui embaixo, na face, vocês estão vendo aqui que está bem escura essa parte da foto? Isso aqui seria o lugar correspondente a essa faixa aqui, que tem aquela lâmina de água praticamente constante e que está ligada à zona do surf.
Zona da arrebentação é quando a onda vem e quebra na praia, e a zona do surf é imediatamente depois, quando a ondinha, né, aquele branquinho, aquela espuma da onda, chega até a areia. Então, visualmente, se a gente chegar numa praia, o que a gente vai poder ver, facilmente ver? Uma zona de varrido ou de espraiamento, né, que é isso aqui que a gente vê, mais úmido ou mais seco. Uma zona de ressurgência do lençol freático, que é essa zona aqui, que está próxima, então, da água já, da parte média, a parte baixa do médio litoral, e a linha de deixa, que é a linha em que a onda deixa a praia, que é a linha mais alta que a gente vê úmida, né? Que seria, então, o limite daquele supralitoral. O limite médio daquele supralitoral. Então chama linha de deixa é porque quando a água deixa a areia, é o limite máximo que ela chega. Então a gente consegue ver visualmente através dessas cores, da gradação de cor da praia, que é ocasionada, como eu já disse, pela retenção de água. Bom, mas as praias, como vocês sabem e veem, né, e estudaram já, elas são ambientes muito dinâmicos, elas não param no tempo. E essa característica delas terem uma ligação temporal, uma influência temporal muito forte na sua formatação, na sua física, né? Isso então faz com que 3 fatores principais tenham sido reconhecidos e que fortemente têm influência sobre as praias. A parte física das praias, a forma que essa praia se apresenta, à disposição de colonização dos animais, então, e das plantas, né? Então, primeiro seria ligado à partícula da areia ou do sedimento, né? O tipo do sedimento. O outro fator dinâmico está ligado à energia das ondas que chegam na praia, com que força essas ondas chegam, e o regime de maré. Qual tipo de maré, quer dizer, o que faz cobrir e descobrir periodicamente a praia, a essa praia está submetido, né? Então vamos ver primeiro os fatores ligados ao tamanho da partícula. E quando a gente fala em tamanho da partícula, o que vem na nossa cabeça, é claro, é o tamanho do grão, é a granulometria. Então a granulometria é de fundamental importância, como a gente tem visto no Bentos, né? Eu já falei isso para vocês, porque ela determina a distribuição e a abundância das espécies. Mas por que ela determina isso? Porque ela tem aqui na praia um efeito marcante sobre a retenção de água. Então, dependendo do tamanho do grão, essa praia vai conseguir reter maior ou menor quantidade de água, independentemente da posição que esse grão tem ao longo da praia, que são naquelas zonas que eu falei para vocês. Então, independentemente da maré e das zonas, quando a gente olha a granulometria, o grão em si determina os efeitos de retenção de água e aí torna o substrato mais adequado ou menos adequado para a fauna se enterrar. O que acontece numa praia de areia? A praia de areia, os animais são invisíveis, porque eles tendem a se esconder dentro do sedimento para evitar a insolação, a dissecação, etc. Então, a fauna de areia é uma fauna invisível quando a gente compara com a fauna do costão rochoso, que todo mundo, claro, dificilmente alguma espécie consegue perfurar o costão. Então, todas são epifauna, elas são visíveis. Aqui é o contrário, na fauna de areia, a fauna tende o quê? A se esconder, então ela vai para dentro do substrato, em que a granulometria e a retenção de água são fatores primordiais para que as espécies possam se enterrar mais ou menos profundamente, né? Então, aqui, o crucial da espécie ocorrer, não é o espaço como era no costão rochoso, na praia rochosa. Aqui o crucial é a retenção de água. Então, e a retenção de água, a gente vai ver que a água está ligada ao oxigênio, a presença do oxigênio. Além disso, quando a gente examina a granulometria de uma praia, além de ter ideia da quantidade de água que aquela praia pode reter, a distribuição dos grãos também me dá a ideia do hidrodinamismo local. E hidrodinamismo local vai estar ligado àquela história da praia ser dissipativa
ou refletivo. Então, qual é o grau de energia, a quantidade de energia que chega naquele local e que vai ser capaz de remobilizar em maior ou menor grau os grãos, né? Então, vamos ver, quando a gente fala em granulometria, o tipo de grão. Além do tamanho do grão, que é muito importante, outra característica também muito importante nas praias que tem que ser consideradas é o grau de selecionamento desses grãos. Ou seja, se eles são mal selecionados, se é uma mistura, né, de grãos maiores e grãos menores, ou se os grãos são mais ou menos uniformemente distribuídos quanto ao seu tamanho. Então, o que vai me dizer, né, relembrando para vocês as aulas de geologia, que vocês já viram isso, mas relembrando, o que vai me dizer um sedimento mal selecionado em relação a um sedimento bem selecionado? Eu vou estar dizendo que no mal selecionado, duas coisas. Ou eu estou próximo da rocha-mãe, então aquele intemperismo que sofreu a rocha-mãe é recente, não teve tempo ainda daquele sedimento ser retrabalhado, então eu tenho tamanhos grandes e pequenos junto daquele depósito da praia. Mas pode estar me dizendo também que eu tenho naquele lugar uma deposição feita por correntes variáveis ao longo do tempo, variáveis na sua competência. Então, por exemplo, os grãos maiores podem me dizer que em determinadas épocas aquela praia está submetida a correntes mais fortes em relação a outras épocas em que eu tenho grãos finos, né? E a gente já vai ver como é que a praia muda o seu perfil ao longo do tempo. Se eu, por outro lado, tenho uma praia que tem os grãos todos bem selecionados, eu vou estar dizendo o quê? Que as correntes vêm retrabalhando aquele sedimento há um tempo grande, porque deu tempo daquele retrabalhamento trabalhar uniformemente, né? Modificar e erodir uniformemente aqueles grãos, fazer com que aqueles grãos sejam rolados uns nos outros e ter uma forma mais ou menos parecida uns com os outros, né? Outro fator também importante quando a gente analisa os grãos, que não é só o selecionamento, é a angulosidade. Porque a angulosidade, o que é a angulosidade do grão? É saber se ele é mais agudo, né? Ou se ele é mais arredondado. Então, o que vai me dizer o grão agudo? Que eu tenho um ambiente turbulento, que um grão encontrando com o outro vai ser batido, vai ser raspado. Enquanto que um rolamento, um grão rolado como esse, diz o quê? Que são correntes, né, uma energia mais branda, que está retrabalhando constantemente aquele sedimento. Então, ele vai rolando um em cima do outro e vai ficando com a sua superfície polida, né? Então, a angulosidade dá a ideia de turbulência e dá a ideia também, novamente, se o sedimento é novo ou é antigo, como o selecionamento também pode dar. Então, quando a gente analisa uma praia, são vários fatores que a gente tem que considerar em relação ao próprio grão, né? É o tamanho do grão na retenção de água, é o selecionamento do grão para dar uma ideia da turbulência daquele local e a angulosidade que também reforça essa análise do selecionamento. Bom, então a gente tem uma classificação que é, no bentos, muito marcante na determinação da fauna que vai ocupar esses sedimentos. Primeiro, uma grande divisão entre sedimentos arenosos e sedimentos lodosos. Sedimentos arenosos não significa que só tem areia. Ele pode ter um pouco de silt e argila, mas a predominância é da areia. A mesma coisa com o lodo. Quando a gente fala de sedimento lodoso, a grande maioria da composição desse sedimento é de silt e argila, né? Do contrário, se tiver muita areia, ele passa a categoria de arenoso. Então, assim, é uma grande divisão baseada nessas características sedimentares. E o que uma areia ou um lodo também está me dizendo, né, eu enquanto estudioso do local, e o que está dizendo para os animais? Qual é a informação que dá para os colonizadores daquele ambiente? Que no sedimento arenoso pode ser encontrada uma maior circulação de água em relação ao sedimento lodoso, porque o sedimento lodoso, pela própria conformação dos grãos e tamanho dos grãos, eles são sedimentos compactos, de difícil circulação de água.
Vocês se lembram, né, da areia? E de uma argila. Eu estou exagerando milhares de vezes o tamanho dessa argila, ela é muito menor que isso. Mas só para comparar, o que acontece? A argila se deforma com a pressão, são grãos muito pequenos, então isso faz com que não haja praticamente orifício a partir do primeiro milímetro em relação à superfície desse sedimento. Então, esses espaços se tornam cada vez menores. E o que acontece com a circulação de água? Ela é impedida, porque ainda mais a argila, né, que é impermeável, então essa água fica concentrada muito aqui na parte superficial. Enquanto que na areia, como tem esses orifícios entre os grãos possuem espaço entre si, então fazem com que o sedimento tenha uma maior percolação de água, que conseguem penetrar então até uma profundidade muito maior. E a quantidade, se vocês analisarem a quantidade de água que pode ser retida numa argila e numa areia, né? No sedimento lodoso e no sedimento arenoso. Então, o que vai acontecer? O sedimento arenoso é basicamente um ambiente oxigenado. Um sedimento lodoso é um ambiente com déficit de oxigênio. Então, o que vai acontecer? A gente vai ver que os animais, especialmente a meiofauna, que são aqueles animais bem pequenos que vivem entre os grãos, que vão viver nesses espaços ou nesses espaços. Então veja a diferença de ambiente para a meiofauna, principalmente, que se compõe o que forma um lodo ou uma areia, uma praia lodosa ou uma praia arenosa, né? Então a gente vai ver que as adaptações da macrofauna, que são os maiores, também vai ser muito diferenciada em relação ao lodo, porque aí o animal, como tem a capacidade de penetrar, e esse sedimento tende a ser mais compacto, então os animais vão ter que desenvolver mecanismos para conseguir penetrar aqui e respirar dentro desse sedimento, que é um sedimento anóxico aqui embaixo, né? A gente vai ter falta de oxigênio. Então agora a gente vai falar da variação das marés. A variação das marés é muito importante porque o que vai acontecer quando a água invade a praia, banha essa praia e periodicamente ela vai sair, deixando então um ambiente mais seco, né, e submetido ao calor. As marés podem fazer com que haja, naquela porção seca, com maré baixa, estresse da fauna pelo calor, estresse pela dessecação. Vai haver uma redução de oxigênio para a respiração, porque na hora que a maré regride, que a maré deixa a praia exposta, o oxigênio vai deixar de entrar através da água, né? Vai haver também, nessa zona, na praia, uma redução de oportunidade para alimentação, principalmente para aqueles alimentadores em suspensão, porque a água vai estar em maré baixa, não banhando mais a praia. Então, durante um certo tempo, os suspensívoros não vão poder se alimentar, a não ser que eles desenvolvam algumas espécies para contornar esse problema, desenvolveram estratégias muito interessantes que a gente vai voltar a falar mais para frente na aula. Então, normalmente, com a maré baixa, expondo a praia, o nível de água vai cair daquele sedimento e a água, então, vai ficar retida nos espaços intersticiais. Então, o que vai acontecer com essa drenagem durante a maré baixa? Se o sedimento é mais grosseiro, composto então de grãos maiores e de cascalho. Aí vai ser ótimo, né? Porque vai ter um monte de oxigênio, porque eu expliquei aqui que a água fica retida. Só que, se a areia for muito grossa, o sedimento for muito grosso e esse cascalho estiver misturado com cascalho, que é um sedimento mais grosseiro ainda, por exemplo, conchas de animais, pedaços, fragmentos de rocha, né? Então a gente vai ter uma mistura. O que vai acontecer aqui? Ela vai, na maré baixa, ser drenada, né? Vai caminhar, vai percolar todos esses espaços que são grandes, então bastante água que é retida, só que ela não é retida. Ela vai, por pressão, ela vai indo para as camadas mais de baixo, até parar, pode ser aqui embaixo, no sedimento.
E essa parte aqui da praia, os primeiros centímetros, vai ficar totalmente seco. Então, embora seja um sedimento que retenha, que tenha bastante espaços intersticiais, ele não vai ser um bom retentor de água, porque esses espaços são tão grandes que eles formam verdadeiras avenidas para que a água flua e pare mais para baixo, né? Então, para a fauna é muito ruim. Uma areia fina vai ter, então, seria um ambiente muito mais propício, porque esses orifícios, eles existem, é aquele primeiro caso que eu mostrei para vocês. Os orifícios existem, né? Mas muitas vezes eles não têm comunicação. Então eles retêm água, mas não formam essas passagens direto. Então eles retêm água por capilaridade. E muito mais, uma quantidade muito maior de água fica retida numa areia fina do que num sedimento grosseiro, com grãos grossos, né? Então, os animais, é claro que percebem isso, e vocês vão ver que a colonização desses ambientes, ela é muito mais favorecida pela grande quantidade de água oxigenada que esse ambiente tem, né? Então, normalmente nas areias grossas, mais grosseiras, nas praias de areia grossa, a gente tende a ter uma diversidade muito baixa. São poucas espécies que conseguem viver, porque o problema vai ser a falta de água durante a maré baixa, não tem retenção de água. Enquanto que os sedimentos mistos ou compostos de areia mais fina, eles tendem a ser ambientes altamente favoráveis, porque mesmo durante a maré baixa, os animais conseguem viver dentro do sedimento com água e oxigênio, né? Energia das ondas é um outro fator muito importante nas praias, porque na realidade vai haver uma interação muito grande entre o tamanho do grão, a energia de ondas, o quanto essa água que chega na praia tem energia, alta energia ou pouca energia, ou seja, remobiliza muito sedimento ou remobiliza pouco sedimento, e as marés, né? E as marés que durante os 24 horas têm o seu movimento de trazer a água mais para cima ou deixar a água mais para baixo naquele espaço da praia. Então, essa interação entre granulometria, energia de ondas e marés vai produzir os famosos tipos morfodinâmicos de praia. Então, as praias têm uma gradação muito grande entre esses dois extremos que eu trouxe aqui. Então, as praias refletivas, seria essa parte de cima do gráfico, elas são geralmente submetidas a micromarés, tem uma areia grossa, são dominadas por areia grossa, tem um perfil mais abrupto, porque a energia de onda é muito forte. Vocês estão vendo as ondinhas altas aqui, né? Então, esse perfil abrupto, essa composição granulométrica de areia grosseira, vai fazer com que seja um ambiente difícil de ser colonizado, porque ele não retém água, né? Então, aqui a gente tem uma diversidade muito baixa. O entre marés de uma praia desse tipo é uma praia pouco diversificada e muito pobre. Ela é muito pobre em espécies e em indivíduos, em densidade de indivíduos, né? Enquanto que numa praia dissipativa, que tende a ser uma areia fina, né, geralmente misturada com um pouco de silt, então essas praias também são submetidas a macromarés, geralmente domina, o componente principal é a areia fina. Elas possuem, como a ação das ondas é fraca, né, e constante, então o que vai acontecer? Esse perfil é mais suave, ele não é escavado, não é abrupto como este, né? A energia que chega aqui, ela não tem competência para retirar esse material. Então ela vai depondo o material e esse perfil vai ficando mais suave, né? Então, quando a praia dissipativa tem um perfil extremamente suave, né, praticamente uma reta, o que vai acontecer? Eles vão formar os chamados baixios de maré, em que quando a maré baixa descobre a praia, vocês têm às vezes centenas de metros de extensão do entre marés, porque aquela praia praticamente não tem inclinação nenhuma, ela forma um baixio, né? Então, e aí a gente vai ter que a comunidade então pode se espalhar por um espaço muito maior do que em relação
a uma praia que não é de baixio.